Agora o Neymar, o que colocaram que o Neymar não ia jogar nem contra o Fortaleza, nem contra o Palmeiras e só ia contra o Flamengo. Pô, se ele voltou contra o Fortaleza, o que custa ele jogar meio tempo contra o Palmeiras? Eu acho que o Santos, na situação que tá, não pode deixar que o atleta decida o jogo que ele vai jogar, né? A situação do Santos é complicadíssima. Na zona do Dá rebaixamento. vergonha, velho. O Neymar, de forma regular, ele não conseguiu fazer isso ao longo do campeonato. Então a gente não esperava mais? Então, é o que eu tô dizendo, eu esperava mais. É tudo ligado à parte física, entendeu? Só que ele não conseguiu, né, manter essa volta física da forma como ele mesmo, eu acho que esperava. O Santos sofreu uma derrota dolorosa para o Palmeiras e, com isso, caiu para a zona de rebaixamento do Brasileirão. A torcida não está acreditando e, o pior de tudo, o time corre o risco de ser rebaixado para a Série B, podendo descer de divisão junto com Neymar e companhia. E a mídia não deixou barato, reagiu e fez uma análise pesada sobre o que está acontecendo nos bastidores. As críticas estão fortes e a situação do Peixe é preocupante. Se liga aí no que eles disseram. O Neymar foi relacionado para o jogo do Flamengo. Então eu quero a sua opinião, Veloso, a opinião do Souza e a opinião do Max em relação a isso. Por quê? Porque o Santos está com 33 pontos, está na zona do rebaixamento, perdeu para o Palmeiras e agora ele joga contra o Flamengo lá no Maracanã. O que você acha disso, Veloso? Eu acho que o Santos, na situação que tá, não pode deixar que o atleta decida o jogo que ele vai jogar, né? A situação do Santos é complicadíssima. Na zona do rebaixamento. Dá vergonha, velho. E o Neymar jogou o último jogo antes do Palmeiras contra o Fortaleza, né? Acabou jogando o segundo tempo, entrou. Então, se ele entrou contra o Fortaleza, ele tinha condição de jogar. E aí ele... Aí eu vi até na internet por aí que o Neymar que ele pediu. Mentira! Eu não acredito. Mentira! Conversa mole, irmão. Eu não acredito. Você acha que ele pede pra jogar, os caras não deixam ele jogar? Lógico. Tá louco, meu? Ele pede pra não jogar, os caras deixam. Imagina se ele pedir pra jogar, né? Claro, vamos botar ele dentro do campo. Então é lamentável. Você acha que ele joga de titular daquilo que você viu contra o Palmeiras? O Neymar? É. Claro. A hora que ele tiver no próximo jogo contra o Flamengo, ele vai entrar como titular. Tá. Então é lamentável que o Santos está deixando uma questão tão séria, tão importante para o Santos, que mais uma vez está na zona do rebaixamento, deixa para o atleta decidir que jogo que ele vai jogar. Souza! Eu acho que o grande erro foi esse, que o Veloso pontuou, né? Ele jogou contra o Fortaleza e quando ele joga pro Fortaleza, ele sinaliza pro torcedor que ele tá pronto para jogar qualquer jogo, né? Eu acho que a programação que foi feita para ele foi errada. Até também escutei na internet, né, que ele tinha pedido para adiantar, foi contra o staff dele, mas se jogou contra o Fortaleza, tinha que ter jogado contra o Palmeiras, que era um jogo muito importante. Minutos, certo? Só que a imprensa, vamos falar a verdade aqui, porque a gente não mente aqui, tem os programas mentirosos. A gente pode até errar naquilo que a gente fala, a gente pode até errar nos comentários, mas a gente tem que falar aquilo que é verdade. Doa quem doer, irmão. Doa quem doer. Como eu disse ontem, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e eu coloquei 4 velas no meu altar para as mães dos 4 policiais que morreram, para a avó, para os filhos. Quem quer fazer caridade com um bandido, que vá na missa de 7º dia, irmão. Que vá na missa de 7º dia. Porque fazer esse tipo de palhaçada não é comigo. Mas quem pensa diferente de mim, tá tudo certo. Agora o Neymar, o que colocaram que o Neymar não ia jogar nem contra o Fortaleza, nem contra o Palmeiras e só ia contra o Flamengo. Exatamente. E ele volta contra o Fortaleza. E aí o que deu pra nós? Pô, se ele voltou contra o Fortaleza, o que custa ele jogar meio tempo contra o Palmeiras? E essa é a verdade. Eu acho muito difícil ele jogar titular contra o Flamengo. Eu não sei o que é que a Pô, torcida... no Maraca, pô. Mesmo assim... Quanto foi o jogo contra o Flamengo lá na Vila Belmiro? 1-0, gol do Neymar. Eu acho que ele tem que jogar de titular. Joga os 45 minutos e acabou. Isso é o que eu penso, Souza. Eu acho difícil ele jogar. O time do Flamengo não vai querer perder esse jogo. Eu não sei que birra tem essa torcida do Santos com o menino, o Amado, né, que é o artilheiro do time no ano. O cara perde um gol, já vai pro banco. Ele colocou o Tassiano ontem no jogo. Mas eu não acredito que o Neymar vai entrar titular nesse jogo, não. Eu acho que vai entrar 30 minutos, jogar um tempo. Eu não acredito, até pelo que ele jogou no primeiro tempo, né? O segundo tempo lá contra o Fortaleza, aqueles 40, 30 minutos, né? Que não foram... Ele cansou, jogou 10 minutos, cansou. E aí quando você joga contra o Flamengo, você não pode errar também, como é contra o Palmeiras. Então, quando você soma o fato de você deixar o seu melhor jogador, que está voltando,
sem ser relacionado, sem poder entrar 15, 20 minutos que fossem, os 15, 20 minutos finais, numa situação de emergência que vive o Santos na zona do rebaixamento, a gente chega à conclusão de que, assim, já era para ele ter voltado, qual é a condição dele para jogar a próxima partida. Porque se ele não pode jogar um jogo como esse de vida ou morte, e a gente, como o Losetti falou, a gente não tá pedindo aqui 90 minutos, não. É 15 minutos. Sabe quando o Palmeiras faz o primeiro gol? 1-0, é isso. Coloca o Neymar em campo para ver se o time do Santos, no caso, não tem uma injeção de ânimo com isso. É isso. Ele não pode participar nem desse período, desse curto período. Então, realmente gera essa dúvida de como será a participação dele nos próximos jogos. Se dentro da condição ideal ou não. Nesse jogo contra o Fortaleza que a gente está vendo a imagem aí, ele foi importante para o empate assim, do Santos, mas jogou pouco tempo e se a gente pega os últimos 10 minutos, ele não conseguia mais jogar. Né? Não conseguia mais ser competitivo em campo, por mais que tenha batido aquela falta com paradinha, mas com bola rolando, começou a perder algumas bolas que geraram contra-ataques, inclusive para o Fortaleza. O plano inicial era que ele voltasse só neste próximo fim de semana contra o Flamengo. Né? Ele não teria jogado contra o Fortaleza, claro, não teria jogado contra o Palmeiras, mas antecipou pelo que foi noticiado naquele momento. E é isso, a gente passa sempre a sensação de que ele... Ideal, eu acho que é uma palavra que a gente não vai conseguir usar para ele nesse ano. Né? Depois de tudo que aconteceu. Mas algo próximo disso, que o deixe confortável no campo. Né? E o Santos vai precisar dele, assim, até aqui, ainda que não tenha sido um campeonato brilhante, quando o Neymar jogou, ele foi muito longe do Neymar que a gente se acostumou a ver, mas mesmo assim ele faz diferença. O time melhora. Assim, ele melhora o time, ele melhora o time em todos os aspectos. A gente falou de confiança agora há pouco, todo mundo se sente muito mais confiante quando vê-lo em campo do que quando não vê. Esse jogo mesmo do Fortaleza, o simples fato dele receber a bola na meia esquerda, atrair a marcação, cavar uma falta, encontrar um passe perto da área para o companheiro. Ele libera espaços, né? Ele destrava portas para os companheiros. A questão é, por quanto tempo em campo? Até o final do campeonato a gente vai conseguir vê-lo? Difícil, cara. É bem complicada a situação do Santos e do próprio Vojvoda, né? Porque tem um jogador desse, tem que escalar. Mas como usar? Quando usar? Até que ponto você pode utilizar esse cara em campo? O jogo contra o Flamengo, por exemplo, do final de semana, ele tem um caráter que é muito específico. O Santos pouco vai ter a bola nesse jogo. Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta, mas quando você falou se o Santos conseguir manter essa personalidade que imprimiu ontem, tem chance de mudar a situação. A questão é que tem pela frente o Flamengo e o próprio Palmeiras de novo. E é exatamente essa comparação que eu faria. Eu não sei se para a sequência resolve manter o caráter de ontem. Ele teria que dar uma modificada no jeito de jogar, né? Para poder usar um jogador que não vai te dar, vamos dizer, alguma coisa em termos de marcação. Ele teria que jogar, de repente, solto, né? Como sendo a referência quando você tiver a bola para ele servir um jogador veloz, algum jogador desse. Ele vai ter que fazer uma engenharia aí para poder jogar. Porque, como disse o Coutinho, vai ficar pouco com a bola, né? Isso é quase que um fato, né? O Flamengo jogando em casa. Cada característica do adversário. Do adversário. Então, eu acho que a fórmula seria essa, você deixar ele solto, sem muita obrigação de marcar. Porque se tiver que marcar, faz se desgastar. Já não está fisicamente no ponto ideal. Nas melhores condições. Precisa ter a lucidez suficiente para quando tiver a bola, ele poder, né, externar tudo aquilo que ele sabe. E a forma seria essa, corre menos atrás do adversário para quando tiver a bola poder jogar. Estou falando na teoria isso que o Vojvoda pode pensar para fazer. Se não, deixa no banco e espera, vamos dizer, aqueles 30 minutos. Né, tenta segurar um resultado até o meio do segundo tempo. Dependendo de como tiver. Era como o Abel usava o Paulinho, mais ou menos, né? Quando teve oportunidade na Copa do Mundo. Talvez o Paulinho tivesse em condição melhor física do que o Ney. Né? Mas já sofria também, porque ele podia jogar poucos minutos, mas os poucos minutos que ele jogava em intensidade alta. Mas com muita dor também, né? Bom, sim, mas... Mas entregava a intensidade, cada um com seus problemas. Eu acho que o Vojvoda acertou ontem ao tirar o Roleiser do time, por essa questão de não ter muito a bola, e o Roleiser é um jogador que funciona basicamente com bola, mas não concordei com a escalação do Robinho Júnior. Assim, no jogo mais físico do campeonato, você precisa ter alguém que vai ganhar duelo, que vai sustentar Sim, acho que ele apostou numa velocidade de contra-ataque, de transição de um jogador que tem habilidade, mas que ainda está muitos níveis abaixo. E é natural que esteja. Foi titular pela primeira vez.
jogou 45 minutos um tempo inteiro pela primeira vez no fim de semana. Então eu acho que era um jogo de uma exigência física muito alta para um garoto que está no estágio como ele. E o Neymar, para mim, quando entrar, a melhor posição é jogar de 9. Ele não é o 9 referência, ele não vai ser o Tiquinho, também não vai ser o Lautaro, que é quem está fazendo essa função, mas eu acho que é como ele pode ficar mais perto do gol, diminuir a quilometragem percorrida e aumentar a proximidade do gol. E ele aí, finalizando, ele é muito melhor do que os outros, né? Enfim. Eu vejo que o Santos é uma carência. Né? Se o Santos tivesse um 9 que estivesse resolvendo a vida do Santos, ele não ia falar, pô, tira e coloca o Neymar ali. Mas não é o caso. Nesse retorno do Neymar ao Brasil, né? Como a gente botou expectativa, né? Eu acho que também a gente não contava com essa fase fisicamente baixa, né? Do Neymar. Mas a gente botou uma expectativa de ver o Santos em outra situação, né? Não? Ninguém botou? Eu botei. Eu botei de... Nunca achei que ia ser protagonista, como já disse o presidente, uma vez. Não achei, mas não achei que ia ver quase caindo. Eles seriam protagonistas do campeonato. Eu não achei isso. Mas eu achei que ele pudesse ter uma contribuição mais constante no time. Isso não aconteceu em virtude das lesões, é claro. E aí, ele, junto com o staff e a comissão técnica do Santos, tem que tentar entender os motivos disso. Depois da lesão grave que ele teve, há uma naturalidade em algumas lesões musculares. Mas isso acabou sendo mais recorrente do que eu, pelo menos, imaginava que pudesse ser. E a grande verdade, Mari, é que assim, o Neymar, ele participou bem. A gente acabou de dizer aqui que o time melhora com ele. Mas dentro do mínimo esperado com regularidade no campeonato, na minha opinião, ficou abaixo. A gente vai falar de vários jogadores que são destaques das suas equipes no campeonato que não estão fazendo grandes campanhas também. A gente pode pensar aqui, pensar na tabela de classificação, vários deles. Por exemplo, o Internacional, que está numa situação ruim no campeonato. Pega os jogos recentes que o Carboneiro fez, né? A sequência que ele fez recentemente. A gente vai pegar outros exemplos na tabela, meio de tabela, times que não estão na primeira parte da tabela de caras que se destacaram de alguma forma. E isso, o Neymar, de forma regular, ele não conseguiu fazer isso ao longo do campeonato. Então a gente não esperava mais? Então, é o que eu estou dizendo, eu esperava mais. Se a gente pega, por exemplo, os melhores jogos do Neymar, Juventude no Morumbi, Flamengo na Vila Belmiro, tem mais um na Vila que eu estou esquecendo, o adversário. Mas que ele entra bem no jogo e vai bem. É muito pouco, cara. Mas é tudo ligado à parte física, entendeu? Esses problemas que ele teve recentemente, um após outro, vai atrasando, entendeu? Não deixa embalar. Lembrando sempre que ele teve, novamente, uma lesão muito séria. Ficou parado quase 2 anos. Quer dizer, isso requer um pouco mais de tempo. Só que ele não conseguiu, né, manter essa volta física da forma como ele mesmo, eu acho que esperava. Está numa condição física melhor. E o próprio treinador da seleção brasileira já falou, né? Se não estiver bem fisicamente, não tem como levar. Exato. Quer dizer, porque eu acho que na minha cabeça, na cabeça dele, a ideia era voltar para poder ter uma possibilidade de jogar mais uma Copa do Mundo, né? Por isso eu acho que botei a expectativa tão alta. Achei que a gente fosse ver mais muito por causa disso. E é claro que ele foi atrapalhado pelas lesões também. Mas essa expectativa todos nós tínhamos em função daquele Neymar. Né? Quando ele vem e não consegue ter essa evolução física, aí a gente já começa a ficar meio cético em relação à participação dele no Santos e, de consequência, na seleção. Porque se ele tiver uma evolução grande fisicamente, a gente sabe que ele vai dar o retorno que o Santos e ele mesmo estão esperando. Tem um sinal nisso tudo, que ele ainda estava no Al Hilal, que foi aquela declaração do Jorge Jesus, né? O que ele falou ali? Ele disse que o Neymar não estava conseguindo, dentro do nível do clube, se colocar no mesmo patamar físico dos outros jogadores. E a gente está falando, por mais que seja um clube de investimento, um clube que tem um grande elenco, o elenco do Al Hilal é muito bom, a gente está falando de um clube que disputa uma liga que não tem necessariamente a mesma intensidade do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e do calendário brasileiro. Então isso foi um sinal um pouco preocupante. É muito abaixo a intensidade, muito abaixo. Mas se apostou que a convivência no Brasil, com o Santos, o retorno às origens, pudesse fazer com que servisse de uma injeção de ânimo em cima disso. Se serviu, eu não sei. A gente não conseguiu ver porque fisicamente ele não conseguiu em nenhum momento estar próximo do ideal.
E a pressão na volta vai ser diferente do que foi nessa mais uma volta, vai ser diferente de tudo que ele encontrou até agora. Porque assim, agora, cara, o Santos está na zona do rebaixamento. Ah, na volta dele, ok. Nesses jogos finais. E a previsão era para justamente contra o Flamengo, né? Mas ninguém imaginava que o Santos ia estar nessa, ou já imaginava, né? Não queria na verdade, acreditar. O Santos ganhou 1 ponto em 2 jogos em casa, que a ideia era ganhar 6. Exato. Vitória e Fortaleza. Exato. Então aí é um déficit muito grande. Bom, vamos ouvir então o Vojvoda falando sobre o Neymar e sobre a situação do Santos, né? Que agora é a primeira equipe do Z4. Tenemos un jugador como Neymar, que bueno, sabemos la situación de él, que viene de una lesión, queremos o mejor versión de él, más hay otros juegos para frente. Esto estaba decidido, es un gramado difícil para jugar y en las condiciones de él, en cuanto a que, bueno, él venía de una lesión y venía... bueno, con una situación particular en eso, entonces o jugador tiene que estar o convencido para jugar en estas condiciones, mas de aquí para frente vamos a contar con el mejor Neymar, ¿sí? Confiamos que le va a ayudar y yo confío mucho en él como en cada uno de los jugadores de nuestro elenco. Asisto a un grupo experiente, un grupo que comprende la situación, ¿sí? Que está en una situación difícil, más un grupo de hombres, un grupo que quiere salir de esta situación, que comprende las realidades y que va a luchar punto a punto, juego a juego, porque sabe en la institución que está, sabe en el club que lo representa y sabe la situación incómoda que está. Ellos también se juegan mucho, comprenden al torcedor y bueno, es un momento para hacer frente a esta situación, no para mirar para otro lado o para decir o levantar la mano y decir yo no quiero estar. Hasta el mismo Neymar, que hoy no estuvo, en el partido con Fortaleza fue el primero que levantó la mano para decir, profesor, yo estoy y yo quiero ayudar y você confíe que yo voy a ayudar, y así fue. Eu acho que ele só não entrou por causa do gramado. Você acha que essa foi a razão? Eu acho que foi. Que era um risco muito grande, entendeu? Em função da contusão que ele teve, dos problemas físicos que ele teve. E isso vai aqui na cabeça dele também, né? Ele já é contra, né, esse tipo de terreno. Quer dizer, não é que vai com a cabeça muito boa, pô, vou jogar, será? O risco que existe, tudo isso. E você tem 7 rodadas ainda para poder sair dessa situação, né? Acho que foi pensado um pouco disso tudo, né? E talvez até também considerando seleção, né? Que ainda teremos uma última convocação, quer dizer, uma última, porque diz o próprio Ancelotti, para o ano que vem, que essa convocação deve ser a final, né? Então, vamos pensar em março. O brasileiro começa em janeiro. Talvez você acha que os cálculos não envolvem seleção? Não, eu acho que não. Acho que não mais. Não, a essa altura. Ainda mais nesse momento, né? Muito mais Santos. Eu acho que já ficou bem claro para ele que se ele não estiver bem fisicamente, se ele não tiver com uma sequência de jogos e regularidade em bom nível, ele não vai ser convocado. Mas ele pode mostrar sequência, regularidade de bom nível a partir de janeiro. Pode. Aí que eu quero chegar. Eu acho que a seleção não tem a ver mais com a reta final agora, entendeu? Porque assim, beleza, vamos supor que ele volte agora. Tem férias no meio, jogadores vão entrar de férias, vão ter que se reapresentar, pré-temporada, controle de carga para ele ter a minutagem correta no início da temporada, porque vai precisar disso, como vários jogadores precisam, até aqueles que não passam por graves lesões, como ele passou recentemente. Férias certamente intensas. Eu acho que vai ter que fazer mais ou menos o que aconteceu com o Arrascaeta, né, que teve, adiou um pouco a intervenção cirúrgica que teve que fazer, depois fez uma pré-temporada como se deve fazer, e a gente está vendo o rendimento e sem problemas físicos, que é o mais importante. Essa expectativa bem, de novo para o retorno do Paulinho. Lesões completamente diferentes, entendeu? Mas eu acho que o que vai acontecer na pré-temporada para ele pode indicar tudo aquilo que vem na próxima temporada para, inclusive, seleção brasileira. E vai muito também da forma como o jogador se preserva fora dos gramados também. O tipo de vida que ele vai levar. Isso não serve só para o Neymar, serve para qualquer jogador.
E isso também vai ser um medidor do interesse em estar disponível, apto na sua melhor forma no ano que vem. Eu ia chegar aí. Já que você puxou o tema seleção, acho que isso tem tudo a ver com a avaliação que vai ser feita. Total a ver, pode ter certeza disso. A última avaliação, no caso, é em maio, né? A convocação para a Copa é em maio. Tem uma convocação em março, exatamente. O que a gente vai ver em março deve ser já uma... E aí vai depender, né? Em março já tem um indicativo. Exatamente. Tem um indicativo. Eu acho que na cabeça dele já tem alguns indicativos fortes, mestre, eu acho. Assim, vamos combinar, ele tá falando, né? Ele não tá escondendo de ninguém. Mas desde a primeira convocação, né, que, logicamente... se trouxe à baila a história do Neymar. E ele fala sempre isso. Se estiver fisicamente bem, vai voltar, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. O importante, Mário, é que assim, a gente hoje não tem subserviência no cargo de treinador da seleção brasileira em relação aos jogadores. E aí eu não vou nem falar de Neymar. Vocês viram a declaração que ele deu sobre o Vinícius Júnior, que é um cara que ele conhece muito bem. Que não é pai dele, né? Eu não sou pai nem irmão dele, eu sou o treinador dele. Então é claro que se ele buscar um conselho, uma conversa, eu vou conversar com ele, mas eu não preciso ficar pegando o telefone e ligando para ele quando ele tem um problema no clube dele. Isso vai valer para todo mundo. E aí, o que você acha dessa situação do Santos? Será que o time, junto com Neymar e companhia, ainda tem força para reagir e escapar da Série B? Ou o Peixe vai protagonizar um dos momentos mais tristes da sua história? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E claro, deixa o like e se inscreve no canal para você acompanhar tudo o que rola no mundo do futebol. Valeu e até a próxima!